Fala, Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo, agora de Mirassol 2, Corinthians 1, mais uma rodada de Brasileirão. Infelizmente chegou, né, rapaziada? A gente sabia que ia chegar em algum momento, nenhum time ganha todas, fica sem tomar gol em todas, emenda sequência de vitórias seguidas todas as vezes. O Corinthians perde a sua primeira sob o comando de Fernando Diniz, fora de casa, no Brasileirão, e um contexto que não ajuda nem um pouco a nossa luta nesse momento contra o rebaixamento, infelizmente, no Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo que o Corinthians perde sobre o Diniz e também o primeiro jogo que toma gol. Vai lembrar, a gente até trouxe a informação aqui no último pós-jogo. Se o Corinthians ficasse hoje sem tomar gol contra o Mirassol, teria a maior sequência da sua história sem tomar gols em partidas seguidas, né? Seria o oitavo jogo, o Corinthians estava 7 jogos sem tomar gol, desde que o Diniz assumiu, e agora acabou tomando na derrota contra o Mirassol. Cara, o que mais me deixa puto, o que mais me deixa revoltado, desanimado também, em vir falar algumas coisas aqui pra vocês, é que a gente tem que repetir o mesmo roteiro toda hora desse time, desse elenco no mesmo campeonato. Toda hora tem que vir aqui e falar do quanto que o Corinthians desperdiça pontos bestas que ninguém imaginava que ia desperdiçar contra adversários que não deveriam trazer uma dificuldade tão grande assim pro Corinthians. A gente está acostumado nos últimos anos com aquela velha história que falavam do Corinthians lá atrás, que era o time Robin Hood, né? Tira dos grandes, tira dos fortes para dar para os pobres, para dar para os pequenos. Tá sendo isso. 2025 foi assim, 2026 é a mesma coisa. É um time que tem uma dificuldade enorme de jogar contra equipes com menor investimento, mais frágeis, em jogos que o Corinthians entra como favorito. Hoje, contra o Mirassol, apesar da ótima campanha deles no ano passado, o Corinthians entrou como favorito. O Mirassol está na zona de rebaixamento, faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro e faz um péssimo ano de 2026. Muita fragilidade. O Corinthians vinha numa sequência boa e entrou como um grande favorito hoje para vencer o jogo. E acabou perdendo. Quando que a gente fala de um Corinthians que hoje volta para a zona de rebaixamento, a gente tem que falar disso. A gente não tem que vir falar aqui de um Corinthians que nem foi no ano passado. Perdeu para o líder do campeonato. Perdeu para o vice-líder. Tomou um pau do terceiro colocado. O time que tá ali no G6 deu maior trabalho pro Corinthians fora de casa. Pegou num clássico e... Cara, logo num clássico não deu, o Corinthians perdeu. Não. O roteiro não é esse. O roteiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro ultimamente é perder pra Mirassol, é empatar com a Chapecoense. Hoje mais um time foi lá em Chapecó e venceu o jogo. O Bragantino venceu. O Botafogo, que tá uma draga, foi lá e meteu 4 nos caras. Praticamente todos os times do campeonato, quando foram enfrentar a Chapecoense, ganharam o jogo e o Corinthians não. Empatou em 0-0 lá com os caras. O Corinthians contra o Vitória, que até que é um bom mandante, foi lá no Barradão e não deu um chute no gol. Uma mísera chance ofensiva o Corinthians teve lá contra o Vitória, não deu um chute no gol. Aí empatou com o Santos fora de casa, que também tá brigando para não cair, com 2 jogadores a mais. Perdeu em plena Neoquímica Arena pro Internacional, que é um time fraquíssimo, extremamente limitado. São nesses jogos que o Corinthians se credencia a estar nesse momento brigando para não cair, a estar nesse momento fazendo mais um campeonato brasileiro abaixo, mais um campeonato brasileiro muito abaixo, muito aquém da crítica. O Corinthians tem elenco e tem condição de brigar muito mais para cima do que está brigando hoje. Daqui a pouco a gente está chegando no final do primeiro turno e o Corinthians é o 17º colocado no Campeonato Brasileiro, cara. Mais um ano sendo assim. Foi 2023, foi 2024, foi 2025 e segue sendo em 2026 um campeonato brasileiro muito frágil e muito triste do Corinthians. Não vou vir aqui jogar tudo na responsabilidade do treinador. O Fernando Diniz chegou agora e a margem dele, né, o retrospecto dele no Corinthians até o momento é bom, pelo menos em questão de resultado. Futebol dentro de campo ainda tem oscilação, ainda precisa melhorar. A gente viu um futebol muito bom contra o Peñarol, muito envolvente, e a gente não viu nem um pouco disso na partida de hoje contra o Mirassol. Acho que pesa também dificuldade do gramado, pesa o fator arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouco, pesa o fator desfalque. O Corinthians teve um time bem mexido no jogo de hoje, e a gente sabe que quando que esse time do Corinthians mexe, muda algumas peças, a qualidade cai muito, porque o banco de reservas não acompanha a qualidade do time titular. Mas, de certa forma, é mais uma vez um Corinthians que, se não dá para jogar no Diniz, é mais uma vez um Corinthians que vai pagando por erros que cometeu no começo do campeonato. O trabalho com o Dorival foi muito ruim no começo do Brasileirão e o Corinthians agora não tem tempo para oscilar, mano.
Ah, mas a culpa não é do Diniz. Que se dane que a culpa não é do Diniz. Tem que ir contra o São Paulo majestoso, tem que ganhar o jogo. Não tem outro resultado. Tem que pegar ali outros adversários na sequência e tem que ganhar o jogo. Vai pegar Remo ainda, tem que ganhar o jogo. Vai pegar o Atlético Mineiro ainda, tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar. Porque o Corinthians até o momento faz uma campanha muito preocupante no Campeonato Brasileiro e tem que acordar. Se a gente tá feliz com a Libertadores, feliz com a Copa do Brasil, o Corinthians não pode se dar ao luxo de passar sufoco no Brasileirão. Hoje foi muito ruim o futebol apresentado em campo e muito ruim o resultado. Por mais que nem eu falei, influencie desfalque, influencie muito a arbitragem, que hoje foi pavorosa também, e outros grandes fatores que aconteceram dentro de campo. Mas a margem que o Corinthians deu pro perigo não pode se repetir nos próximos jogos. É exaustivo, mano. É exaustivo falar do time do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Passa treinador, chega outro, mexe no time, contrata jogador, mentalidade nova, mas a gente vê a mesma coisa o tempo todo. É uma falta de tesão para jogar essa competição, uma falta de seriedade quando se trata dela. Cara, quantos jogos a gente não vê aí o Corinthians negligenciando o Campeonato Brasileiro? O empate contra o Santos na Vila Belmiro, que foi tratado como um bom resultado. O empate contra a Chapecoense fora de casa, que o Corinthians vai com um time misto e nem consegue ganhar do Flamengo no final de semana, vai lá e empata também, para na sequência perder para o Internacional dentro de casa, para ir contra o Fluminense no Maracanã e nem sequer competir, com meia hora de jogo, o jogo está definido. Hoje contra o Mirassol praticamente a mesma coisa, o Corinthians vem numa sequência de 7 jogos sem perder, 7 jogos sem levar gol, 3 vitórias na Libertadores, chega no Campeonato Brasileiro e joga esse futebol patético, ridículo. E de novo, eu nunca vou cansar de falar isso, esse time do Corinthians que ele já provou, ele se ferrou por si próprio, porque esse elenco do Corinthians ele já provou que compete sim com os melhores times, dentro ou fora de casa. Esse mesmo elenco do Corinthians ano passado venceu todos os seus confrontos da Copa do Brasil fora de casa. Venceu a final contra o Vasco, venceu o Cruzeiro na semifinal, venceu o Palmeiras, venceu o Atlético Paranaense, que agora é um dos bons times da primeira divisão também, venceu o Novo Horizontino fora de casa. É um time que já mostrou que consegue competir, mas que quando chega o Campeonato Brasileiro, os caras não querem. E não é como se o torcedor corintiano estivesse exigindo uma puta campanha de Campeonato Brasileiro, como estivesse exigindo que vai brigar pelo G4, pelo G6 do campeonato inteiro, porque a gente entende que não tem um elenco para isso. Não tem um elenco para estar em primeiro lugar no geral da Libertadores e tá brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro. O torcedor corintiano não vai cobrar isso. Mas a gente gostaria de pelo menos ter o Campeonato Brasileiro tranquilo, cara. Desde 2023, a gente é obrigado a viver com emoção ao máximo nessa competição. Em 2023 a gente quase caiu, se safa nas últimas 3 rodadas naquele jogo contra o Vasco 4-2 em São Januário. 2024, o ano que o Corinthians mais teve risco de cair. Se não fosse uma sequência de 9 vitórias consecutivas, sabe lá Deus o que teria acontecido. 2025, ano passado, patético, ridículo. Um dos times do Corinthians que menos teve vontade de jogar o Campeonato Brasileiro que eu já vi na minha vida. E esse ano a gente repetindo a dose. Um time do Corinthians que ficou, se não me engano, 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, entre o jogo do Atlético Paranaense e o jogo do Vasco, agora no último fim de semana. Um time do Corinthians que empata fora de casa, seja lá contra quem for, e trata com um bom resultado. Já falei aqui de Santos, já falei de Chapecoense, pode colocar o Vitória nessa conta também. Jogo horroroso também dessa mesma equipe do Fernando Diniz. É muito, muito frustrante, é exaustivo falar, porque a gente sabe que tem uma margem de melhora muito grande, mas para acontecer os caras têm que querer, e a gente não consegue enxergar nada desse time do Corinthians Brasileiro que mostre que eles querem. No Campeonato Brasileiro, só em jogos grandes esse time responde. Esse time respondeu contra o Palmeiras, a gente viu uma postura completamente diferente. Esse time mudou para jogar contra o Flamengo. Esse time mudou para jogar dentro de casa contra o Vasco, para plantar uma sequência muito ruim de jogos. Mas também é um time que dá a margem pro azar, que brinca com o perigo. Que jogo sem jogo também tem jogador expulso. Que parece que gosta de jogar o Campeonato Brasileiro no emoção ao máximo. Gosta com emoção ou sem emoção. Pô, vamos jogar com emoção. 14 jogos de Campeonato Brasileiro, quando a gente tem 15 pontos, porra! Vai acabar o primeiro turno aí nos próximos 5 jogos. E se o Corinthians estiver mirando para 45 pontos, a gente vai ter quantos pontos? Vai terminar com 20, 21, 22? Vai ter que fazer mais da metade dos pontos que fez no primeiro turno no segundo para tentar se safar? E isso ainda brigando para tentar ser campeão de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, querendo ir longe nas competições? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido de, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro começou antes até esse ano, começou lá no começo de janeiro, a gente sofreu o ano inteiro por não saber jogar essa maldita competição, por não querer
jogar essa maldita competição. Eu acho que hoje, sobretudo acima de postura, faltou muito futebol do Corinthians. Coletivamente não funcionou. Se a gente for falar um pouquinho do jogo, até trouxeram esse dado na transmissão e de fato talvez ilustre um pouco a gente comentar um pouco da partida do Corinthians. O Rafael Guanais ganhou todas as vezes que enfrentou o Fernando Diniz na carreira. Foram 4 jogos, 4 vitórias no Mirassol. Isso por Vasco e por Corinthians. É um treinador que o Fernando Diniz de fato tem dificuldade de enfrentar. E isso foi muito visível dentro de campo. Um Corinthians que, diferente dos últimos jogos, principalmente contra o Peñarol, não tinha saída de bola nenhuma. Teve muita dificuldade na entrada da área. Jogadores do Mirassol conseguindo circular livremente, armar jogadas por ali, distribuir as jogadas na ponta. A gente viu o quanto que o Matheus Bidu sofreu no jogo de hoje. Cara, de verdade, o Matheus Bidu foi aniquilado pelo Carlos Eduardo hoje. Foi humilhado o jogo inteiro. Uma péssima partida do Bidu, inclusive. Em transição ofensiva, teve muita dificuldade. Preenchimento de meio campo praticamente não existiu. A gente viu uma postura do Corinthians, inclusive, contra o Peñarol, de um time que marcava alto, pressionava a saída de bola, tentava recuperar muito rápido nesse perde-pressiona, acumulava jogadores na marcação, no portador da bola para tentar recuperar essa bola. E hoje foi completamente o oposto. O Corinthians deu campo, deu margem para o Mirassol. O Mirassol teve a bola praticamente o jogo inteiro, no primeiro e no segundo tempo. Um Corinthians marcando muito recuado, sem conseguir fechar os espaços. E quando tinha a bola, não criava nada. Um jogo muito apagado dos jogadores de linha de frente do Corinthians. Que lance a gente consegue lembrar aqui de participação boa do Garro, por exemplo? Praticamente nenhum, não tocou na bola. Linger e o Yuri Alberto conseguiram costurar 2 boas jogadas, uma no primeiro e uma no segundo tempo, mas tirando isso, muita dificuldade de participação, muita dificuldade de associação, de vir receber essa bola. O que mais me incomodou foi isso, porque hoje no jogo do Corinthians eu não vi nada do que eu vinha vendo nos últimos jogos e principalmente do que eu vi contra o Peñarol. É outro contexto? Claro que é outro contexto. O Peñarol se porta de uma maneira diferente do que o Mirassol. O Corinthians jogou em casa, jogar na Neoquímica Arena, você tem outro tipo de postura, outro tipo de ímpeto. O Corinthians acaba, por natureza, indo mais para o ataque. Então, são sim jogos diferentes. Mas me incomodou isso. Hoje eu não vi nada. Eu não vi uma saída de bola mais treinada. Eu não vi um volume de jogo mais efetivo do Corinthians. Eu não vi os jogadores, que nem o Diniz gosta, se posicionando do mesmo lado do campo para tentar costurar a tabela, tentar quebrar a marcação adversária. Eu não vi uma troca de passes mais interessante, que nem a gente vinha vendo o Corinthians evoluir nisso. Eu não vi a segurança defensiva que o Corinthians apresentou em outros jogos. Tudo bem que hoje a gente teve desfalque, e desfalques importantes na linha defensiva, mas também muita falta de entrosamento, muita falta de muito espaço, na real, dado para os jogadores do Mirassol. Muita desatenção também. O Corinthians cedeu no segundo tempo 2 contra-ataques ridículos para o Mirassol. E um erro bizarro do Matheus Bidu e outro num erro bizarro do Alan. Então, assim, hoje o Corinthians, eu acho que, claro, dá pra gente colocar em postura, mas eu acho que além de postura, faltou muito futebol. Faltou leitura de jogo, faltou concentração e faltou jogar bola. O Corinthians não jogou bola lá em Mirassol. O time adversário foi muito superior ao Corinthians coletivamente e individualmente. Quando a gente fala da parte individual, a gente tem que entrar nesse mérito também. Hoje, péssima partida do Bidu. Ranieri não conseguiu manter o mesmo nível que apresentou na lateral direita que nele teve contra o Vasco. Claro, não é a dele, mas hoje não fez um bom jogo também jogando de lateral. Garro sumido, dupla de ataque, pouco conseguindo participar. E o pior é a fragilidade do elenco, que é para mim um dos pontos que mais pesam no jogo de hoje. Você tirar o Gustavo Henrique da zaga para colocar o André Ramalho, puta merda, é de fuder, rapaziada. É de fuder. O nível, a discrepância é gigantesca. Você tem que jogar com Alan e Matheus Pereira em campo, 2 jogadores que não entregam nada pro Corinthians, que não representam nada dentro de campo. O Alan, desesperado, só faz falta besta. O que fez de falta hoje foi uma enormidade. Não tem inteligência. Na saída de bola também pouco consegue agregar. Matheus Pereira, que era para ser o cara do passe, da distribuição, do lançamento, da ligada, né, de você quebrar essa linha do meio para o ataque, não consegue participar do jogo em momento nenhum. Não consegue ser efetivo em nada. E aí você olha para o banco, e isso é uma crítica para o Fernando Diniz, porque se você tem opção ruim no banco, não coloca. Deixa o que tá.
senão vai piorar. Colocar Alex Santana e Pedro Raul também tá de sacanagem. O que vai mudar no jogo? Beleza que o Corinthians jogando com o Dieguinho, com o Caio César, abrindo com 2 pontas, tentando alçar mais a bola para a área, chegou num gol ali para diminuir o jogo e teve até uma pressão final. Mas não vai resolver você colocar jogadores de qualidade tão limitada, tão aquém do que o elenco do Corinthians precisa. Enfim, postura, claro, postura o Corinthians também não teve, mas eu acho que muito além de postura, muito mais do que postura, faltou pro Corinthians jogar bola. O Corinthians se perdeu no encaixe do Mirassol, não teve saída de bola, meio campo não existiu porque os jogadores que estavam dentro de campo não têm qualidade para isso, pecou defensivamente e ofensivamente o Corinthians foi começar a criar, foi começar a levar perigo, foi começar a tentar se encontrar já nos minutos finais, que aí foi mais por base de abafo do que outra coisa. É um time do Corinthians que, cara, eu acho que no mais a gente vinha vendo uma evolução, pelo menos. A gente viu um time do Fernando Diniz que começou realmente não muito diferente do Dorival Júnior, às vezes com mais conversa do lado de postura mesmo que propriamente tático, tanto que o Diniz ainda está bem preso no esquema tático do Dorival, nesse 4-4-2, mas é um time que a gente vinha evoluindo. A gente via esse time evoluindo, melhorando, até chegar no ápice que foi o jogo contra o Peñarol, o melhor jogo do Fernando Diniz até o momento. E é muito frustrante que no jogo seguinte a gente veja uma desevolução tão grande e contra um time tão frágil como era o time do Mirassol. Mais uma vez o Corinthians perdendo pontos importantes para um time que está na zona de rebaixamento, que até o momento está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Antes de ir para as notas, eu acho que o mais que a gente pode falar da partida porque realmente falar do futebol do Corinthians não tem muito o que falar, foi muito fraco. Mas falar da arbitragem que por si só já é muito chato o futebol brasileiro, toda vez o Canansan, cada faltinha, cada contato, qualquer coisinha, ele para, ele trava. O jogo é picotado sim, qualquer chegada é falta e qualquer chegadinha é pênalti. Eu fico muito em dúvida com relação a esse pênalti do Matheus Bidu. Eu não consigo cravar que não foi absolutamente nada, porque tem um contato, mas não é todo contato que é falta, pô. Não é todo contato que é faltoso, não é todo contato que é pênalti. Tem um contato sim, tanto por cima quanto por baixo. O Matheus Bidu, ele faz aqui o contato com o braço para tentar ganhar a frente, mas ali eu não acho que é um contato faltoso. E tem por baixo a batida de perna do Carlos Eduardo na perna do Bidu, ele acaba sofrendo trançapé e cai no chão. Só que até que ponto esse contato foi forçado pelo próprio Carlos Eduardo? Esse é o lance que me deixa tão na dúvida. Eu não consegui tirar uma conclusão muito clara, mas me incomoda muito ter sido um lance que não foi sequer chamado o árbitro para ir pro VAR. Porque, no mínimo, uma interpretação ambígua ali poderia ter. Esse contato de jogo fora da área, ele mesmo não deu em vários outros lances ao longo do jogo. Mas dentro da área ele não teve dúvida para apitar a marca da cal. Então fica aí a minha dúvida sobre se foi ou não, mas a minha incomodação, meu incômodo de não ter tido sequer dúvida tanto do VAR quanto do Matheus Canansan dentro de campo. Pra mim a arbitragem é horrorosa. Não acho que... Tem muita gente falando aí que não foi por isso que o Corinthians perdeu só por causa da arbitragem. Também acho que não. O Corinthians não jogou nada. O futebol do Corinthians foi fraco, tanto que você pouco vê, criativo, em 19 minutos, defensivamente. 18, 19 minutos de pós-jogo, a gente foi falar de arbitragem agora. Então. Que postura e futebol tá muito na frente do motivo que a gente perdeu o jogo. Mas, sem sombra de dúvidas, a arbitragem interferiu bastante no andamento do jogo de hoje. Primeiro, pelo pênalti. Vamos falar real de todos os lances polêmicos do jogo aqui, passar rapidinho. Não era pra expulsão. Não era pra expulsão. O Edson Carioca até chega com uma entrada por trás, uma entrada meio perigosa, mas solada, não mas tem no pé. área de contato, não tem intensidade suficiente. Pra mim, certo a revisão e não dar o cartão vermelho. Mas se a gente tá falando da arbitragem do jogo, a gente já começa tendo que colocar na conta dele também um possível erro. Ele teria errado ao expulsar o jogador do Mirassol. O árbitro de vídeo estava atento naquele momento e chamou o Matheus Canansan para rever o lance. Ele teve a revisão e acabou anulando o cartão vermelho. Ele foi corrigido pelo VAR, mas o primeiro erro dele ali já aconteceu. O pênalti, eu concordo com você. Apesar de ter tido um contato, eu não marcaria. Eu acho que é um contato insuficiente para o jogador do Mirassol ser derrubado dentro da área e ter sido marcado uma penalidade. Esse tipo de contato acontece no futebol. Contato de braço com braço, de você tentar passar na frente do jogador. Não acho que o Matheus Bidu teve uma ação imprudente que derrubasse o jogador do Mirassol dentro da área para ser marcado o pênalti. Então, para mim, ele acertou em voltar atrás no cartão vermelho, mas corrigido pelo VAR, e errou ao dar o pênalti pro Mirassol. Pênalti mal marcado. Mas não contente com isso, o Matheus Canansan, ele ainda interfere em mais momentos do jogo, cara. O segundo gol do Mirassol
ele tem na origem da jogada, pra mim, uma falta no Rodrigo Garro. Ele sofre um pisão no pé, o Mirassol rouba a bola, passam pro Carlos Eduardo, que entorta o Matheus Bidu, cruzamento e o Edson Carioca faz o gol. Se o árbitro de vídeo ele conseguiu ter a revisão pro lance da expulsão do jogador do Mirassol, chamar o árbitro para voltar atrás, por que ele não poderia ter chamado no pênalti e no lance em cima do Garro? Porque o pênalti ainda é interpretativo, mas para mim tem um pisão claro no Rodrigo Garro no lance do segundo gol. Pisão é falta. Não vejo como margem para interpretação isso. E não foi chamado. E não foi revisado. Mais um ponto aqui, tudo bem que isso não interferiu no resultado em si. Mas, porra, cara, ele dá 4 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Ele acaba o jogo com 47,50. Faltando 1 minuto e 10 pra rolar a bola ainda. E ele acabou o jogo. Incompetência muito grande. O cara não estava atento ao tempo do jogo, não estava atento ao relógio. Ou o relógio dele estava mal calculado, estava à frente, não sei. Mas o fato é que ele acabou o jogo com mais de 1 minuto antes no primeiro tempo. Foi permissivo também. O que o Garro sofreu de falta? Rodízio de falta nele o tempo todo. Não deu um amarelo pros caras por ficar toda hora picotando o jogo. E sempre falta no Garro, fazendo rodízio pra matar todas as jogadas do Corinthians de contra-ataque. O Mirassol teve, se eu não me engano, 2 cartões amarelos no jogo. E, 2 cartões amarelos é muito pouco, mano. O que eles fizeram de falta é sacanagem. E demorou muito pra dar amarelo. E se a gente for pegar ainda mais alguns lances polêmicos, ele picotou bastante o jogo. Claro, caiu na cera do Mirassol. Inclusive nos acréscimos do segundo tempo, que o jogo fica parado um tempão por uma confusão do Gabriel Paulista ali no meio de campo, com o André Luiz, se eu não me engano. O jogo fica parado por uns 2 minutos, ele acresce um só, e é aquele 1 minuto bem vagabundo, né? Que a gente conhece do futebol brasileiro. Que a bola sai também da área no final do jogo, o Dieguinho ia pegar o rebote e ele encerra. Não interessa que o rebote era do Corinthians. A arbitragem é horrorosa, na minha opinião. Não é o principal fator, não foi só isso que determinou. O Corinthians não jogou bola. O Corinthians jogou mal hoje em Mirassol. Teve muito erro individual e coletivo. Mas a arbitragem interferiu, pô. Pra mim, nos 2 gols do Mirassol, a gente viu o erro. E o Matheus Candançan demonstrou mais uma vez que é um árbitro péssimo na condução do jogo. Vamos para as notas. Hugo levou 2 gols que eu não acho que ele é exatamente culpado, mas ele também não fez nenhuma defesa relevante ao longo do jogo. Encaixou umas 2, 3 bolas, teve problema de saída de bola com o pé hoje mais uma vez. Nota baixa pro Hugo, a régua vai ser bem baixa hoje, tá? Ninguém jogou absolutamente nada. 4 pro Hugo. Deixar com 4 também. Nenhuma participação de fato efetiva, eficiente. Tomou 2 gols, concordo que pra mim nenhum deles, enfim, dá pra colocar na conta dele, do Hugo, por alguma falha. E com a bola no pé me incomodou. Por isso, nota 4. Ranielli, hoje jogando de lateral direito. Claramente não repetiu a boa atuação contra o Vasco. E o que é normal, né? Um jogador que joga na primeira volância, ora joga de zagueiro, poucas vezes na carreira jogou de lateral, ele até revelou que já tinha jogado antes. No Corinthians é a segunda vez, jogou contra o Vasco e agora. E eu acho que não repetiu a boa atuação. Ofensivamente, pouquíssimo do que falar do Ranielli. Teve algumas bolas que ele entrou dentro da área para tentar um cabeceio, tentar brigar pelo alto, sem tanta eficiência. Um outro cruzamento, para mim um pouco forte, que até não chegou tão mal na linha de fundo nesses momentos. E defensivamente não conseguiu também ser aquele mesmo jogador combativo, intenso, que roubava a bola, que sofria falta, que nem foi contra o Vasco. Para piorar, ainda teve um lance que ele deixa escapar de forma ridícula no segundo tempo, um passe fácil no pé dele, que ele cede lateral para o Mirassol. Não acho que foi um dos piores jogadores do Corinthians em campo, mas não fez um bom jogo. Vou deixar o Ranielli com nota 3. Primeiro, acho que essa partida é muito importante para descer do salto alto os emocionados com o Ranielli pela partida que ele fez contra o Vasco, que a gente viu gente comentando sobre seleção brasileira. Tudo bem que teve muita gente que fez isso de lorota. Deu pra ver que era sacanagem, era brincadeira. Mas teve muita gente falando sério que o Ranielli era uma solução para a lateral direita do Corinthians. Gente, o Ranielli é isso aí. Aquele jogo que ele fez contra o Vasco, cara, muito difícil ele vai repetir. Seja jogando de volante, de lateral, de ponta, de zagueiro. O Ranielli jogou aquele dia, ele não jogou em nenhuma outra partida dele pelo Corinthians. Principalmente tecnicamente falando, pelo tanto que ele driblou, pelo tanto que ele conseguiu produzir ofensivamente e defensivamente. E hoje isso ficou bem claro. O Ranielli tá ali quebrando um galho. Até por isso eu vou passar um pano na avaliação da nota dele. Mas o Ranielli não jogou absolutamente nada. Nada, nem defensivamente, nem ofensivamente. Não conseguiu agregar o time do Corinthians. Não lembro de um desarme relevante do Ranielli no jogo de hoje.
Isso que ele, jogando de lateral ou de volante, é o mínimo que a gente espera num jogador como o Ranieri, que tecnicamente é muito fraco. O Ranieri é grosso, gente. Esse lance que você lembrou que ele não consegue dominar a bola na lateral do campo é um jogador grosso, um jogador que não tem qualidade técnica. E a gente sabe que o Ranieri é isso aí. O Ranieri não é o que ele foi contra o Vasco. Não é a partida que ele fez com a camisa do Corinthians em 2 anos e meio de clube. O Ranieri, ele é um jogador muito limitado tecnicamente. Então vamos ter calma com o jogador e entender onde é que ele pode agregar o Corinthians. Na lateral, é com disposição, é com correria, é chegar junto na marcação de um ponto habilidoso, driblador, como era o Andrés Gomes, como poderia ter sido o caso do Carlos Eduardo caísse pelo lado dele no jogo de hoje. Mas não é em produção ofensiva, em chegada de linha de fundo, em arranque na lateral de campo. O Ranieri não vai conseguir agregar o time do Corinthians fazendo isso. E eu acho que um outro ponto importante da gente marcar é que é preocupante, principalmente pelo que a gente vem vendo desse time do Corinthians, na utilização do Ranieri na lateral, o desempenho do Pedro Milans. Me preocupa que se o Ranieri ele realmente não foi uma estratégia de jogo só para parar o Andrés Gomes, o Fernando Diniz prefere o Ranieri como um lateral reserva do que o Pedro Milans nesse momento. Então já me deixa preocupado com relação à qualidade desse jogador. Mas enfim, se tratando da partida do Ranieri, um jogo extremamente fraco. Vou passar pano, vou deixar com nota 3. Era para ser bem mais baixo, só que como ele está quebrando um galho de lateral, fica nisso aí. André Ramalho, jogo ruim. Tentou meter lançamento, tentou meter o armador do time em alguns momentos, pisar no campo de ataque para tentar acelerar a jogada em um momento ou outro e não conseguiu fazer nada. Além disso, está envolvido na jogada do segundo gol, onde ele mal pula na jogada, ele vai com o corpo mole na jogada também. Você vê ele pulando para frente e o cara do Mirassol ele chega com tanta intensidade que o Ramalho ele termina a jogada até voltando em direção ao gol do Corinthians, só no corpo. Perdeu feio a jogada e foi talvez o principal responsável pelo segundo gol do Mirassol. Partida muito fraca de um zagueiro que foi muito mole no jogo de hoje, nota 2. Eu nem acho o jogo do André Ramalho ruim, no geral. Eu acho que teve botes importantes, foi firme em muitas jogadas, até mesmo no primeiro tempo conseguiu bons desarmes, mas no segundo gol ele, porra, mano, ele deixa o cara subir sozinho na frente dele, ele não sobe uma gilete do chão. O cara vem de trás, sobe antes que ele, mais alto, o André Ramalho fica parado e vê o cara fazer o gol, vê o Edson Carioca fazer o gol. Eu não daria, se o Corinthians tivesse empatado em 1-1 e aquele gol não acontecesse, eu não daria uma nota baixa para o André Ramalho. Porque eu não acho que ele fez uma partida ruim. Mas o gol, do segundo gol do Mirassol, ele é completamente responsável. E é nisso que eu falo, que você perdeu o Gustavo Henrique colocar um cara desse, que prejudica. Porque o Gustavo Henrique é um cara seguro, que poucas vezes falha, que tem posição, que faz arroz com feijão muito bem feito. O André Ramalho é isso. Ele vai ter um ou outro bom momento, mas ele não é confiável. Ele não é um zagueiro de nível. Eu vou deixar o André Ramalho com nota 3 aí também, uma nota baixa, muito condicionado pelo gol que o Corinthians sofre. Gabriel Paulista. Melhor que o Ranieri, melhor que o André Ramalho. Teve um outro momento que me desagradou, inclusive na saída de bola. Ele sofre um amarelo no fim do jogo. Mas na medida do possível, talvez foi o jogador do Corinthians que conseguiu melhor combater, na minha visão, no jogo de hoje. Por isso, vou deixar ele com uma nota um pouco acima, mas não muito também. Não tem muito como salvar ninguém. Eu vou deixar o Gabriel Paulista com nota 4,5. Tô de acordo, mas um pouquinho mais baixo. Nota 4 pro Gabriel Paulista. Bidu, jogo fraco, jogo onde brincou na saída de bola, onde quase entregou um gol feito pros caras na reta final do jogo, quando o Corinthians já tava metendo pressão para tentar empatar. O Bidu no campo de ataque, ele conseguiu levar a bola ao campo de ataque, mas no campo de ataque ele não conseguiu dar progressão. Não conseguiu chegar bem na linha de fundo, fazer bons cruzamentos, boas tabelas, explorar aquele corredor do lado esquerdo. Teve muita dificuldade para sair de bola e teve muita dificuldade de marcação também. O pênalti, eu já falei, eu acho muito duvidoso, muito discutível, não vou entrar no mérito se foi ou não, porque eu também não consegui chegar a uma conclusão muito clara. Mas o Bidu está envolvido na jogada e ele é entortado pelo Carlos Eduardo o jogo inteiro. Tecnicamente, eu nem acho que foi horroroso o jogo do Bidu. Só que ele prejudica demais a função dele principal, que é de ser um defensor. Ele é um lateral acima de tudo. Ele não é um ala, ele não é um ponta, ele é um lateral. E ele foi humilhado nessa função hoje. Nota 2. Vai ficar com a pior nota para mim do jogo inteiro. Também não acho que foi pavoroso com a bola no pé. Até teve alguns momentos bons no campo de ataque. Mas ele, na minha visão, o principal responsável pela derrota do Corinthians. Se a gente for anular coletivo, arbitragem, vamos falar de individualidade, ele para mim é o principal responsável.
acaba fazendo o pênalti, que eu também não acho que foi, mas até na origem da jogada, ele recebe um lançamento nas costas dele, o cara domina, eu acho que não é o Carlos Eduardo ainda, eu acho que é o Igor Formiga que domina primeiro. O lançamento já é nas costas dele. E quando que é o Carlos Eduardo, ele é entortado e acaba tendo a confusão dentro da área. No segundo gol, é falha de André Ramalho e é falha de Matheus Bidu, que deixa o Carlos Eduardo sambar pra cima dele e ganhar na velocidade. Fora isso, teve momentos que ele cedeu perigo também pro Mirassol. No segundo tempo, ele erra um passe vergonhoso no meio de campo, que cede uma ótima oportunidade de contra-ataque pro time dos caras. Um passe fácil, simples, que ele não olha e acaba passando, dando de bandeja para o ataque deles. Para mim, o Bidu vai ficar com nota 1. Tecnicamente, também não acho que foi pavoroso, mas ele foi o grande responsável pela derrota do Corinthians, falando de individualidade de jogador do clube. Nota 1. O Bagre para mim, do jogo. Alan, primeiro volante. Partida horrível, péssima. Até o momento, não me convence no time do Corinthians. E aí, isso aqui é papo mais pra frente. A gente vai fazer agora no meio do ano, que tá chegando. A gente vai avaliar o elenco do Corinthians, vai ver o que vai mudar, quem que deve sair, quem que deve chegar, o que a gente faria, né, com o elenco do Corinthians nas nossas mãos. Se a gente fosse ali diretor de futebol, por exemplo, ou presidente. Nesse meio de ano, eu sei que a situação financeira do Corinthians é complicada, mas pelo menos na minha visão, eu já começo a ver a necessidade talvez de trazer mais jogadores para o meio de campo. Sei que tem muita gente que reclama, fala, só traz volante, vai virar uma concessionária. Mas é muito diferente você ter um número de jogador e você ter qualidade de jogador. O Corinthians tem quantidade, mas não tem qualidade nesse setor. Falta muita qualidade para o Corinthians no meio de campo. E fica muito visível para mim quando eu vejo um jogo como esse. A atuação de Alan e de Matheus Pereira já adiantando, para mim, muito fraca. O Alan hoje foi mal. Com a bola no pé, não me agradou em basicamente nada. E defensivamente, muito mal. Escorregando, fazendo muita falta. Me irrita muito esse tipo de volante que faz falta desnecessária. Você vê o jogador de costas pro campo de ataque, com 2, 3 caras chegando, o cara vai lá e faz a porra da falta. O que o Alan fez falta besta hoje é, cara, indescritível. Jogo muito ruim, pra mim um dos piores em campo. Deixar o Alan aí com... Eu deixei o Bidu com nota 1, por ser o culpado dos gols. Vou deixar o Alan com nota 1,5. Jogo muito ruim na minha visão. Jogo lamentável do volante Alan, nota 1, pra mim até o momento a nota mais baixa. Terrível, mano, terrível. Saída de bola ele não acelera, ele erra passes quando ele tenta passes um pouco mais arriscados no campo de ataque. Ele tá envolvido no lance do pênalti do primeiro gol, ele tá fazendo a cobertura do Bidu e ele tá ali de figurante, pô. O Carlos Eduardo passa com mais facilidade dele do que do próprio Bidu. O Bidu pelo menos continua na jogada. O Alan tá em cima dele, ele dá um corte de meio metro de distância e o Alan ele fica parado, vendo a jogada passar na frente dele. Fora isso, eu concordo com você, cara, que irritante. É aquele volante que ele não pensa, eu vou parar a jogada. É só isso que tem na cabeça dele, vou parar a jogada. Ele não consegue pensar em nenhuma outra possibilidade. Vou tentar pegar a bola, vou cercar, vou chegar firme, mas sem contato faltoso. O Alan não tá nem aí, mano. Ele chega, faz a falta, é isso mesmo, e ainda reclama falando que não foi. Faltas muito óbvias e muito nítidas que ele fez. Nota 1, partida lamentável. Matheus Pereira, que jogador fraco, mano. Que jogador fraco é o Matheus Pereira. Sem recurso. Ele tem o passezinho dele um pouco mais arriscado, mas não é sempre que ele acerta também. Inclusive ele acerta poucos. Poucos passes relevantes o Matheus Pereira acerta. 1,5. Muito fraco esse jogador. Eu concordo. O Matheus Pereira também é fraco. A gente vem falando isso aqui há um tempo, né? Enganou no começo, mas até agora, depois disso, claro, todo jogador pode melhorar. Mas até o momento, demonstra ser um jogador fraco. Não influencia em nada. Matheus Pereira em campo não influencia em nada. Não dá nenhuma segurança defensiva também pra jogar de volante. E não acontece nada. O que o cara tá ali? Ele faz o quê no jogo? Eu lembro de um outro passe errado, os 2 passes errados. Um chute que carimba a marcação e vai pro escanteio. Esse chute aí, marcação, não lembro dele tentar marcar nada. Não sabe marcar. Ele não faz nada. Ele é um nada dentro de campo. Como que não prejudicou na minha visão tanto quanto um Alan da vida? Vou deixar um pouco acima, vou deixar com nota 2, mas muito ruim. Ele nota 2 porque ele deu um passe pro Yuri, no lance que o Yuri, uma tabelinha dele com o Linger, ele dá um passe até que legal. Mas também, o Corinthians é uma oportunidade boa de contra-ataque, que passa o Yuri de um lado e o Bidon do outro, ele dá um passe merda que ele dá pro Bidon, um passe forte, esticado, desperdício bastante de contra-ataque.
Jogador irrelevante até o momento do Corinthians, nota 2. Não, e deixa eu perguntar, a gente trocou ele pelo Rian, né? Tá um emprestado em cada time. Valeu tanto a pena assim? Tipo, o Matheus Pereira é muito mais jogador que o Rian. Tipo, eu acho que é uma merda, mano. Dois jogadores que assim não faz diferença nenhuma. Tem qualidade de passe maior e marcação menor. Marcação pelo menos rendia mais. O Matheus Pereira pra jogar de volante não faz o menor sentido, principalmente porque a zaga sempre fica exposta. E se é o Alan do lado dele, pelo amor de Deus, então. Vamos lá, Breno Midon. Não vou falar que fez uma boa partida, mas eu acho que do meio de campo foi o que melhor jogou. Se sobressaiu um pouco. Fez um gol invalidado, uma jogada que ele começa, abre pro Yuri, o Yuri tenta voltar, mas de fato o pé dele estava bem na frente, indiscutível o lance. Mas ele aparece bem na área para finalizar. Teve esse lance do contra-ataque, o Matheus Pereira alça mal ele, mas ele estava pisando mais, estava tentando mais chegar no campo de ataque. No segundo tempo participa de um lance ou outro. Não acho que o Bidon fez uma partida ruim, mas não dá para elogiar tanto. Vou deixar o Bidon com 4,5 aí, a mesma nota que eu dei pro Gabriel Paulista. Eu acho que é uma partida participativa, mas uma partida ruim. Partida onde o Bidon não acerta quase nada. Nesse lance, inclusive, do gol dele, na minha visão, ele faz a jogada errada, porque ele demora muito para soltar a bola pro Yuri Alberto. Se ele solta logo na hora que ele domina, o Yuri sai em velocidade muito mais livre do que no momento que ele soltou o passe. Mas de resto é uma partida onde ele participa, ele busca jogo, mas ele erra demais. Erra demais ao longo do jogo. Mas pela régua da partida, deixar ele com nota 3, uma das mais altas do time, por incrível que pareça. Rodrigo Garro, partida nula. O Garro não fez nada. Nada. Tudo que ele tentou, ele errou e nem conseguiu participar tanto do jogo. A única coisa que o Garro fez de positivo pro jogo do Corinthians é sofrer falta atrás de falta, porque ele realmente foi muito caçado. Mas hoje, nem na bola parada, o Garro conseguiu agregar o time do Corinthians. Nota 2. Eu vou com nota 2 também. Não jogou nada, não pisou em campo. Não lembro de praticamente nenhuma atuação do Garro no cenário ofensivo. Poderia ter sofrido a falta, né? O Cadança, o gol do Mirassol. De resto, cara, realmente muito pouco do Garro. Teve até um lance que me incomoda no primeiro tempo, uma tentativa de enfiada que ele dá pro Yuri, se eu não me engano, que ele poderia ter finalizado. O Garro tem esse problema, né, cara? Ele, tá calibrado agora com a bola no pé, tá achando bons passes, cobrando bem falta, bem escanteio, mas falta finalizar. Parece que o Rodrigo Garro não pode finalizar pro gol. Ele recebeu uma bola livre hoje no jogo para finalizar, com uma boa condição de finalizar e não finalizou. Nota... Deu o quê? Nota 2? Nota 2 pra ele. Vamos pro os atacantes do Corinthians no jogo de hoje. Jesse Lingard. Partida abaixo, partida fraca. Participou quase nada do jogo, errou uns 2 passes bem bestas, recomposição dele não existe, mas ele pelo menos teve 2 lances interessantes. 2 bonitas possíveis assistências que ele dá pro Yuri Alberto. O primeiro lance de perigo do Corinthians no jogo, que ele recebe e coloca o Yuri em velocidade para finalizar e o Walter defender. E na outra a mesma coisa. O Yuri passa de letra, ele domina, acha um bom passe, o Yuri meio sem ângulo acaba finalizando de novo em cima do Walter. Por essas 2 participações interessantes, mesmo ele tendo jogado mal, tendo sido apagado em campo, vou deixar ele com nota 3, porque ele pelo menos conseguiu pifar 2 bolas interessantes pro Yuri. Tô fechado contigo, só vou aumentar um pouquinho, 3,5 pro Lingard. Yuri Alberto, com dificuldade de participar, de finalizar, mas as 2 melhores chances do jogo saem a partir dele, mas também o Yuri, ele tá me incomodando porque ele parece um pouco o Alan no sentido de tá fazendo um monte de falta no campo de ataque, na hora de fazer pressão na saída de bola, na hora de tentar roubar a bola no campo de ataque. O Yuri, ele se desespera, ele se destempera e ele sai atropelando os caras, mano. E a gente perde qualquer oportunidade de roubar a bola no campo de ataque e de fato engatar uma pressão. Fora isso, o Yuri tem dificuldade de participar, ele ainda tem seus erros técnicos, ele erra um passe muito fácil com 2 minutos do segundo tempo, uma bola de canto que ele coloca direto pra lateral. Mas ele ainda assim tem 2 boas finalizações, tem esse passe de letra pro Lingard para começar a jogada que termina com ele. Deixar com a nota um pouco abaixo do Lingard, nota 3. É a mesma coisa, 2,5, 2 boas jogadas que ele costura com o Lingard. Não acho que foi mal nenhuma das 2, a gente fala nos últimos jogos aí do Yuri perdendo muito gol. Eu acho que nas 2 ele recebe meio sem ângulo, tinha que finalizar pro gol, queimou pro gol e o Walter defendeu. Mas de resto eu concordo com você, muitas faltas bestas, muito afobado e muita dificuldade de ganhar dos zagueiros do Mirassol, né? Hoje o Yuri acertou pouquíssimo no jogo. Por isso eu vou deixar ele com nota 2,5. Vamos pro banco de reservas, começar avaliando o Caio César, que pra mim, já adianto, não entrou bem no jogo. Errou praticamente tudo que tentou. Tirando um ou outro cruzamento pra área mais no final do jogo, que ele tenta alçar,
Cara, até se deu contra-ataque pro Mirassol, um lance que ele tenta sair driblando e perde a bola. Não conseguiu ser aquele cara arisco que quebrava a marcação, que conseguia balançar pra cima dos jogadores do Mirassol. E ó que o lateral do Mirassol era o Vitor Luiz, que é uma grande de uma merda de jogador. Pra mim entrou mal no jogo o Caio César. Vou deixar o Caio com nota 1,5 aí. Pra mim entrou bem mal. Na pior das hipóteses, ele pelo menos ele faz uma fumaça, leva a bola pra linha de fundo, corta pro meio, tenta cruzar na área, sofre uma falta ou outra. Não me desagradou tanto assim, vou deixar o Caio César com nota 3. Junto com ele, entra o Labiade na sequência? Eu acho que não foi junto, mas... Entre o Labiade e o Dieguinho depois, aí o Pedro Raul e o Alex Santana. Falar do Dieguinho então que fez o gol, cara, pelo gol, nota 5 pro Dieguinho. Vou deixar como melhor em campo, foi o cara que conseguiu fazer o único gol do Corinthians da partida. E uma outra jogada de linha de fundo também, mas não entrou nada demais, mas pelo menos fez o gol. Fez o gol do Corinthians, teve uma finalização no final do jogo que desvia e vai pra fora, mas ele pelo menos queima no gol. De resto, não lembro de ele ter errado nada dentro de campo. Também concordo que não teve uma entrada esplendorosa, mas vou deixar com nota 6. Foi um cara que entrou, melhorou o time, fez o gol, teve uma outra chance de perigo, nota 6 pra ele. Pra mim, vai acabar saindo como o melhor do jogo, porque realmente a régua é muito baixa hoje e não tem nem pra quem dar esse melhor do jogo. Ninguém jogou bem. Então vai ter que ser o Dieguinho mesmo. Se a gente for falar de pontos positivos da partida, não tem nenhum. O Dieguinho se resume. Zacarias Labiade, pra mim entrou mal. Tentou uma finalização quase no meio de campo, sem sentido nenhum. Errou passe, cruzou pra ninguém uma bola no final do jogo. Não conseguiu destacar nada de positivo na atuação do Zacarias. Vou deixar ele com 1,5 também, assim como o Caio César. Entrou muito mal, 1,5. Pedro Raul, 0. Não preciso nem me estender. Esse cara é ruim. Pega aí os lances dele no jogo. Mostra uma coisa que ele acertou o jogo inteiro. Não tem nada. 0. Deixar com nota 1, só pra não deixar pra continuar deixando o Bidu como pior em campo, porque foi o jogador que disparadamente mais prejudicou o Corinthians hoje. Mas nota 1 Pedro Raul não faz sentido entrar, mano. E não faz sentido entrar tão cedo assim no jogo. Pô, Diniz, tinha hoje o Guinegão voltando de lesão no banco. Deixa o Yuri, põe o Guinegão. Põe o Gabriel Paulista de centroavante, mas não coloca esse cara aí. Não coloca o Pedro Raul, tem que ir embora do Corinthians urgentemente. Nota 1. E pra finalizar, o Alex Santana sem nota. Apareceu dentro da área pra tentar uma de cabeça sem direção, do resto não lembro de tocar na bola. É uma coisa, sem nota. Fernando Diniz. Mano, é frustrante. O time dele não demonstrou futebol nenhum, desevoluiu, demorou muito pra mexer, montou uma dupla de volantes que não jogou absolutamente nada no jogo de hoje. E o time dele jogou mal. Do goleiro ao ponto esquerda, dos reservas, todo mundo jogou mal. Só o Dieguinho que se salva porque ele contou com um desvio pra bola entrar no gol. O Diniz vai ficar com a média dos jogadores na partida, na minha opinião. Fica com nota 3 aí. Teve condicionamento da atuação individual dos jogadores. Arbitragem horrível, mais uma vez, patética. Arbitragem do VAR e do Matheus Candançan. Teve fatores que influenciaram no jogo, claro, também. Enfim, a gente tem que considerar o fator Diniz até o momento do Corinthians que é positivo. Mas pela partida de hoje, eu vou deixar o Fernando Diniz... Cara, eu vou deixar com nota 3 também. Até pesar um pouco mais, mas eu vou deixar com nota 3. Pra mim, errou nas substituições, mas pelo menos colocou o Dieguinho, que deu uma mudada no jogo e fez o gol. Também tem culpa individual dos jogadores ali, da arbitragem, que nem eu falei. Nota 3 pro Diniz. Hoje não funcionou. O resultado é o pior dele no Corinthians, sem dúvida. O Corinthians ainda não tinha perdido, não tinha tomado gol. Mas futebol, a gente também viu uma partida muito ruim contra o Vitória. Viu outras partidas ruins que entram na conta do Diniz, que tem que melhorar. Eu até falei no último jogo que eu tava dinizado, tava no dinizismo. E eu ainda boto muita confiança no Diniz. O trabalho dele até o momento no Corinthians é um trabalho bom, é um trabalho interessante. Mas falta evoluir em muitos aspectos, sobretudo como foi hoje. Vamos para nossos membros então. A média que os nossos membros colocaram lá no nosso aplicativo, os nossos membros que estão no nosso grupo de WhatsApp, se você quiser participar, só clicar no Seja Membro aqui embaixo, vem junto com nós. E hoje vamos passar as notas médias aí do jogo. Hugo Souza ficou com 4.3, a média deve ter ficado bem mais alta do que a gente geralmente é meio corneteiro. Ranielli, 4.8, André Ramalho, 2.7, Gabriel Paulista, 4.3, Matheus Bidu, 5.8. A galera passou pano pro Bidu. Não, desculpa. Alan, 1.3, ficou como bagre da partida, mas a galera concordando também que o Alan fez uma partida simplesmente lamentável. Matheus Pereira, nota 3. Breno Bidon, 4,5. Rodrigo Garro, 4,5. Mesma nota para os dois. Jesse Lingard, 4,8. E o Alberto, nota 5.
Caio César ficou com 5.3, o Dieguinho com nota 7, o Zacarias Labiade ficou com 1.5, a galera realmente entendeu que ele não entrou bem. Pedro Raul, nota meio, nota mais baixa do jogo, contando titulares e reservas. Alexandre, nota 4 e Fernando Diniz, nota 3,5, realmente a média geral do time do Corinthians no jogo de hoje. Ficou um pouco parecido com a nossa, uma outra coisa que mudou, mas independente da sua opinião, não perca essa oportunidade aí de participar não só no nosso site exclusivo, que é para membros, mas também com o nosso grupo de WhatsApp, né? Tá crescendo cada vez mais, muita gente entrando e tem uma resenha muito boa de tudo lá. Futebol, Corinthians, vida, canal, Arena Fiel, vocês dando dica, ajudando a participar do canal, é muita coisa boa. Então é isso, rapaziada. Quarta-feira a gente tá de volta para falar de Corinthians e Santa Fé, se Deus quiser, com a gente já classificado para a próxima fase da Libertadores. Deixa seu like, se inscreva no canal, tamo junto. No Corinthians.